Eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celestial, que prazer eu tenho de poder falar acerca de Ti. Que prazer, Senhor, eu tenho de exaltar e exalar o bom perfume do Eterno. Mas eu preciso da Sua graça, eu preciso ser orientado e capacitado, Senhor, para instruir essas pessoas. Então, que essa água que eu recebi possa ser derramado sobre toda a vida daqueles que querem beber. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Rei, por essa vida que está me vendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 13, versículo 4. Atos 13, versículo 4. Deixa alguns segundos para você já abrir sua Bíblia. Se não nos acompanhe, não tem nenhum problema. O mais importante é que você ouve as Escrituras. Bom, eu vou dar e explicar o contexto dessa passagem. Mas eu gostaria justamente de vincular aquilo que eu falei a semana passada com a palavra que eu vou estar pregando hoje e ensinando para todos vocês. A semana passada eu ministrei uma lindíssima palavra. Convido vocês, inclusive, a ouvir essa palavra da semana passada, porque eu abordei o relato dos verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas que se levantaram da cidade de Antioquia. Sim, nós estamos falando não na lei, nós estamos falando na graça. Na graça, a Bíblia diz que na igreja primitiva havia verdadeiros profetas, que eram chamados de profetas. Como se fosse um pastor é chamado de pastor, um apóstolo é chamado de apóstolo, mas um profeta, na época de Paulo, era chamado de profeta. Não havia nada errado, não havia nenhuma heresia em falar, olha, aí vem um profeta. Então, havia profetas, da qualidade de profetas, levantados em Antioquia, eu expliquei sobre isso, que foram usados por Deus depois de orarem, depois de jejuarem, a Bíblia diz que eles receberam uma inspiração por parte do Espírito Santo em impor as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé. Já Deus uniu esses dois com um propósito para serem enviados e ungidos pelos profetas. Então eu falei na semana passada as características de um profeta de Deus e suas funções dentro do corpo, né? Eu falei que os profetas de Deus, eles, na lei, eles foram levantados para ungirem reis. Inclusive, eu posso dar um exemplo para você. Samuel ungiu o rei Davi. Que mais temos? Jeú. O rei Jeú, antes de ser rei, ele foi ungido por um profeta cujo o próprio Eliseu, mandou aquele jovem profeta para ungir Jeú. E na graça, João Batista, o profeta João Batista,
ele ungiu, ele impôs suas mãos sobre o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Por quê? Porque é princípio. Um rei é ungido pelo profeta. E também, nos dias de hoje, os profetas são aqueles que ungem os apóstolos, os que foram instituídos em primeiro lugar dentro da hierarquia do reino dos céus. Então, quem manda os enviados, porque apóstolo significa ser enviados, pois são os profetas levantados por Deus. Então, eu expliquei isso, é muito importante, para que vocês entendam que os profetas existem, porque muitos têm inimizade com profecias, muitos têm um certo bloqueio por talvez experiências negativas ou ensinos, né, daquilo que têm recebido na doutrina no qual participam até o dia de hoje, ou na doutrina que participaram e foram instruídos. Profetas existem, profetas de verdade existem. E hoje eu vou explicar e eu vou ensinar para vocês sobre detectar um falso profeta da época da graça. Esse trecho de Atos 13, capítulo 4 ao versículo 8, relata uma passagem que identifica um falso profeta chamado Bar Jesus. Lembra desse nome? Bar Jesus, um falso profeta que o apóstolo Paulo, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus Altíssimo, confrontou, desmascarou. Então, se nós temos que colocar hoje um título nessa mensagem, eu colocaria Desmascarando os falsos profetas. Uns falsos profetas. Bom, vamos lá. Diz a palavra de Deus, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, era judeu, que praticava magia e era falso profeta. Ou seja, a Bíblia deixa claro, ele praticava magia e era um falso profeta. Diz a palavra que ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, que era Paulo, né? Porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, né? Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Eu espero que vocês entenderam muito bem esse contexto e eu vou explicar para aqueles que têm dificuldade. Paulo e Barnabé foram enviados pelos verdadeiros profetas. Havia uma direção por parte de Deus de chegar em Salamina, que era uma cidade dentro da região de Chipre. E a Bíblia diz que em Salamina, Paulo e Barnabé, eles foram requisitados, claro, certamente pelos milagres que eles operaram. Ou seja, quando um homem de Deus vem numa região, se conhece e se sabe por quê?
por causa do impacto das palavras, por causa dos milagres e sinais que acompanhavam aqueles que foram mandados pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E na região, a Bíblia diz que havia um homem chamado Bar Jesus, qualificado e intitulado um falso profeta, que tinha outro nome. Ele tinha outro nome. Elimas, o mágico. Elimas, o mágico. Um judeu enganador, um falso profeta. E uma das coisas interessantes em analisarmos nesta noite é que esse Bar Jesus, esse falso profeta, era assessor direto do procônsul, chamado Sérgio Paulo. Era, assim, vamos falar, amigo de Sérgio Paulo, o procônsul. Um homem influente da região de Salamina. Bom, eu quero hoje, por meio desse ensino, amados, lhes orientar sobre características dos falsos profetas. Eu já falei muito sobre falsos profetas e eu continuarei falando sobre falsos profetas. Porque a razão e o motivo de muitos se perderem hoje é se deixar enganar por líderes evangélicos, seja mestres, seja se intitulando profetas, evangelistas ou apóstolos. E essas pessoas, por se deixaram enganar, porque lhes falta o entendimento bíblico, essas pessoas não conseguiram reconhecer um falso profeta. Um falso profeta. Eu vou te ajudar hoje a identificar, mas preste atenção. Abre seu coração. Deixa de lado as emoções, os apegos, porque muitas pessoas, por terem uma afinidade emocional, por ter um certo apego e afetividade por certas pessoas, o coração do homem os engana, para assim não querer ver aquilo que a Bíblia, as Escrituras, quer que vocês vejam. O exemplo de Bar Jesus, o falso profeta, é estar na Bíblia, em parte não para você ter um conhecimento aumentado. Não, é para você se tornar mais cauteloso. É para você se tornar mais vigilante em tempo onde os engano, em tempo da graça, está cada dia aumentando. Nós estamos num sistema onde muitos estão sendo enganados, meus amados. Cuidados em nome de Jesus. Pois diz a palavra que quando Barnabé e Paulo chegaram em Salamina, encontraram um falso profeta chamado Bar Jesus, que tinha nome de Elimas, o mágico. Então eu vou querer hoje começar em analisar 2 pontos sobre característica de um falso profeta. Primeiro, Bar Jesus era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Isso é a primeira coisa que eu vou falar sobre isso. Segundo, era mágico. Amigos, meus amados, vocês precisam entender que um falso profeta, ele sempre se venderá como uma prostituta se vende
para obter dos ricos suas influências e riqueza. Um falso profeta, ele se vende por moedas. Ele se vende por influências. Um falso profeta, ele ama status. Ama status. E Bar Jesus não é à toa que ele era assim e amigo de pessoas muito influentes dentro da sociedade. Atenção, atenção, por favor. Atenção, por favor. Isso não quer dizer, eu não falei que um verdadeiro profeta não pode ter amigos ricos. Não. Nós podemos, um verdadeiro profeta pode ter amigos ricos. Ele pode ter um amigo político. Ele pode ser assessor, né, de uma pessoa, de um presidente. Né? Isso não o torna pecador por causa disso ou uma pessoa interesseira. Não. Mas eu estou falando que a inclinação da motivação real de um falso profeta é ser amigo dos ricos. É ser amigo de pessoas que vão trazer benefícios para a sua casa. Benefícios financeiros, status, influência e fama. E fama. Então, o falso profeta, ele exerce a sua função sacerdotal de profeta falso, né? Mesmo não sabendo que é falso. Claro, porque o falso profeta é tão convicto das suas profecias falsas que ele passa a acreditar. Porque muitas pessoas se convencem tanto na sua falsidade que eles conseguem, inclusive influenciar multidão pelas suas próprias mentiras. Ou seja, a mentira se tornou verdadeira pelo próprio engano do próprio profeta. Né? Então, o falso profeta, ele exerce sua função sacerdotal de profeta, mesmo não sabendo que é falso, com finalidade de ser amigo dos ricos, amigo dos famosos, dos que ocupam uma função de destaque na sociedade. Eu digo isso porque um dia eu fui um Sérgio Paulo, um procônsul. Eu fui uma vítima de Bar Jesus. Eu fui uma vítima de Bar Jesus. Até que um dia eu decidi, quando ouvi falar que homens de Deus estavam na cidade, que eu descobri ouvir a palavra verdadeira. Mas até então, nos meus começos evangélicos, pois Bar Jesus, os abutres que caçam posição, que caçam influência, que caçam dízimos grandes, pois eram aqueles que me rodeavam. E pela minha falta de conhecimento da palavra de Deus, assim como Sérgio Paulo, pois estava sendo enganado. Ainda bem que Paulo passa
por Salamina. Ainda bem que Barnabé e João, como auxiliar, passou por Salamina. Ainda bem. Então, esses Bar-Jesus querem ser assessores do procônsul. Eles sonham por ter uma afinidade particular com esses, a fim de ter benefícios desses homens de influência. Nas igrejas dos Bar-Jesus, eles têm um lugar de honra para quem se destaque na sociedade. Vocês vão me dizer se vocês conhecem alguns Bar-Jesus por aí. Tá? Vocês podem identificá-los, porque tem muitos no meio evangélico, mas muito. Esses Bar-Jesus, eles têm um lugar de honra para quem se destaque na sociedade. Para aqueles que é famoso cantor secular, eles têm um lugar de honra. Para quem é um renomado apresentador da televisão, esses Bar-Jesus, eles têm um lugar de honra para quem joga futebol na seleção brasileira. Para aqueles empresários que têm realmente o potencial de dizimar dízimos astronômicos. O lugar de honra para esses é destinado para aqueles que, inclusive, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Não serve a Deus. Essas pessoas, Sérgios, Paulos, vítima do sistema dominado por Bar-Jesus, não são conhecidos de Deus, mas são honrados. São honrados pelos falsos profetas. São honrados pelos falsos profetas. Que mais? Bar-Jesus, meus queridos, profetiza. Sim, porque um falso profeta, vocês precisam saber que um falso profeta, ele não vai deixar de profetizar. Um falso profeta profetiza. Ele profetiza o quê? Ele vai profetizar milagre. Ele profetiza milagre, você pode ter certeza. Por quê? Porque Bar-Jesus, ele é um mágico. Ele faz milagre. Se surpreenda. Bar-Jesus realiza milagre. E ele profetiza milagre. Ele profetiza, inclusive, bênção. Claro, ele quer o melhor. Ele quer que Sérgio Paulo prospere. Você quer o quê? Claro. Seja, pois, tu abençoado. Só que Sérgio Paulo não conhece Jesus, não conhece a palavra, né? Mas não tem problema. Seja, pois, tu abençoado, procônsul, na posição que tu ocupa. Como que Deus vai abençoar aquele que não conhece a Deus? Porque fora de Jesus Cristo e da sua revelação, as pessoas não podem ser abençoadas. Porque a única forma de sermos abençoados é quando nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta do engano e das maldições do passado. Então, esses Bar-Jesus, eles profetizam o ano dessas pessoas entrarem em Canaã. Eles profetizam bobagem, meus queridos. E na verdade, infelizmente, o pobre, cego e nu Sérgio Paulo, vítima como eu era, esse procônsul na cidade de Salamina é apenas uma vítima enganada, cercado de falsos interesseiros, gananciosos e espertos, treinados a tomar dos ricos. O falso profeta, ele não consegue conter sua ostentação.
mas uma característica. Ele não consegue conter a sua ostentação. Ele precisa expor suas mercedes, o quanto Deus realmente está com ele, inclusive, porque ele mede a sua comunhão com Deus pelo quantas posses ele tem. Ele ama andar em Mercedes-Benz para dizer, veja o quanto Deus me prosperou e o quanto Deus está comigo. Ele se gaba dos seus templos imensos, poderosos, e diz assim, Deus está aqui, eu sou um homem próspero. Ele aumenta, ele mostra sua ostentação pelos restaurantes 5 estrelas e viagem, inclusive em primeira classe, que ele executa, porque afinal todos devem saber que essas pessoas são filhos do rei. Mas qual rei? Essa é a questão. Qual rei? Filhos de qual rei? De Jesus, o rei dos reis, ou o rei minúsculo, rei deste mundo? Né? Bom, os Bar Jesus, assessores dos Sérgios Paulos, eles amam política. Eles amam política porque não há melhor lugar para ser grande do que ser amigo de Sérgio Paulo. Eles amam. Se vende como prostituta e vende seus altares como uma prostituta para se ter em troca dinheiro lavado a fim de construir seus domínios e seus impérios. Vocês têm algumas imagens de Bar Jesus por aí? Eu não preciso dar nome para essas pessoas. Amam fama, são igrejas muito grandes, dão púlpitos para famosos, para até mesmo que eles deem seus testemunhos. Mas são pessoas que têm casamento fracassado, divorciados, às vezes 2 vezes e até mesmo às vezes 3 vezes. Que bonito, né, gente? Continua cantando no meio secular, mas são batizados para sepultar o velho homem. Mas depois de sepultá-los, mas glorifica a Satanás, recebendo a glória, quando Deus não divide sua glória para ninguém, mas não tem nenhum problema. Bar Jesus não estava apenas nos tempos de Paulo, porque hoje eu lhes convido a todos identificá-los, para vocês não serem enganados. Não ser enganado e ser vítima, como um dia eu fui vítima. Desses malfeitores, desses enganadores e desses homens que merecem serem julgados por homens de Deus. Bar Jesus é uma prostituta que se prostitui e se vende por moedas. Mas veja comigo o que ocorreu. Vamos ver o que ocorreu quando o apóstolo Paulo apareceu. Quando um verdadeiro profeta apareceu. Olha o que diz a palavra de Deus. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Porque Bar Jesus, ele prega muitas coisas. Ele pode até mesmo brincar sobre coisas, sobre as coisas de Deus. Ele brinca, ele entretém muito bem, ele manipula bem a multidão para mantê-la ignorante num nível de fé raso, a fim de que esse povo não seja instruído pela palavra profunda e reveladora, para que essas pessoas, Bar Jesus, pudessem realmente dominá-la e assim extrair delas aquilo que também Bar Jesus conseguiu extrair como sendo assessor do próprio Sérgio Paulo, né? E diz a palavra que esse homem queria, esse pobre Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus, mas o mágico
esse Bar Jesus opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsulo. Quando um homem de Deus chega para um Sérgio Paulo, ele prega a verdade. E há muitos Sérgio Paulo que, mesmo sendo rico e influente, possam ter oportunidade de se salvar. Podem ter oportunidade de se salvar. Mas esses Sérgios Paulos, a tendência desses é serem cercados, acima de todas as coisas, de ladrões e manipuladores. E se não cuidar, quando esses Sérgios Paulos têm oportunidade de mergulhar e entrar na palavra de Deus para que a venda dos seus olhos possam cair, a fim de que, pelo entendimento, essas pessoas sejam aptas em discernir quem é Bar Jesus e quem é Paulo, pois só pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. Então, se tem aqui uma pessoa influente que está me ouvindo, ou uma pessoa que sabe rico, né? Não há problema em você ser bem-sucedido e você ocupar uma posição de influência. Não há problema. Mas saiba reconhecer um Paulo, um Barnabé ou um João quando vier na cidade de Salamita. A verdade verdadeira incomoda Bar Jesus. Bar Jesus detesta a verdadeira e sã doutrina. Detesta a verdadeira e sã doutrina, porque a verdade pode chocar. Chocar quem? Sérgio Paulo. E como nem todos querem receber a verdade, porque a verdade, para segui-la, tem que pagar um preço, Bar Jesus, quando ouve um Paulo pregando, ele começa a se coçar os ouvidos, ele começa a ficar mal e diz assim, puxa, se esse Paulo continua a falar do sacrifício de Jesus Cristo, que para entrar no reino de Deus, tem que realmente tomar sua cruz, negar-se a si mesmo e assim sepultar o velho homem, renunciar os seus pecados. Gente, e se ele não aceitar, eu vou perder minha posição de assessor, eu vou me dar muito mal, eu vou perder meus benefícios e eu posso perder até mesmo a minha intimidade com esse homem por causa de tais palavras. Não, eu não quero. Um Bar Jesus não quer isso. Ele não quer. Ou a verdade verdadeira incomoda Bar Jesus, porque a verdade pode chocar um procônsul. A verdade pode estragar a posição de assessor. A verdade da Bíblia pode afastar o rico que não quer a verdade. Mas aqui, a Bíblia diz que esse político, eu estou falando agora de Bar Jesus, de Elimas, esse Elimas, que era um político, né? Ele enganava Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo desejou que Paulo e Barnabé falassem da palavra, porque esse homem era, inclusive, uma pessoa culta, né? Ou seja, para esse homem, procônsul, Paulo tinha letra. Mas o que não sabia é que Paulo tinha tanto a letra como a revelação, o poder do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero enfatizar sobre o falso profeta, Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus. Bar significa filho de.
filho de, e Jesus, filho de Jesus. Né? Todo falso profeta usa o nome de Jesus e se nomeiam filho dele. Todos. Falso profeta e que vai falar aquilo que o verdadeiro profeta pode até mesmo ensinar, mas é falso. É uma nota falsa. Se parece, mas não é. Um Bar Jesus, ele quer alcançar os procônsulos para Jesus. Ele quer alcançar. Ele focaliza os Sérgios Paulos. Ele diz, eu sou chamado para esses. Quer falar de Jesus para esses, mas sem ter a revelação de Jesus. E ali que acontece, Paulo entra em cena e Paulo se tornaria o homem que estragaria tudo aquilo que Bar Jesus construiu. E ali, Bar Jesus tem que agir e impedir. A Bíblia diz que se levantou Bar Jesus para impedir Paulo pregar e assim se colocar em contra da fé que o próprio procônsul estava gerando no seu coração. Em segundo lugar, o segundo ponto que eu quero falar aqui é que Bar Jesus é mágico. Bar Jesus é um mágico. Ou seja, ele opera milagre. Ele opera milagre, ele fala do sobrenatural, ele não vai ocultar o sobrenatural, ele vai falar do sobrenatural. Ele quer viver no sobrenatural, ele ministra milagre, ele ministra milagres e pelo poder do engano, por ser filho do engano, pois a fim de manter os Sérgios Paulos enganados, pois Satanás realiza milagre através desses Bar Jesus. Amigos, jamais associam o milagre com a santidade daquele que opera milagre. Cuidado. E jamais associa também a sua autoridade espiritual por essas pessoas realizarem milagre. Cuidado, porque Bar Jesus era um operador de milagre. Porque todo mago usa o poder para seus próprios benefícios, mas pelo poder de Satanás. Esses Bar Jesus, esses sacerdotes falsos, precisam de poder para confirmar seus sacerdócios, porque Sérgio Paulo precisa ver Bar Jesus como um homem de autoridade. Para ser enganado, precisa ver milagre. Uau! Uau! Mas Sérgio Paulo não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Atos 13:8 diz assim, mas Elimas, o mágico, opôs-se a ele e tentava desviar-se a fé do procônsul. Ou seja, Elimas, o mágico, fala de uma fé que não é fé. Porque Elimas certamente fala de fé, mas ele prega uma fé que não é fé. Isso é outra característica. Muita fé, mas não é fé de verdade, meus queridos. E quando a fé verdadeira vem, pois Elimas, o Bar Jesus, se opõe. Se opõe a Paulo. Seu religioso Paulo. Não é assim, não. Tu está estragando, tu está afastando, tu está assustando as pessoas. Claro? Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E quem quer se converter de verdade, vão escolher o caminho da verdade. Porém, os que não querem, então, que optem pelo mundo. Porque assim Jesus fazia com o filho, o jovem rico. Jesus foi radical. E o jovem rico optou em não seguir Jesus. E tantas outras passagens na Bíblia, onde muitos saíram
e não voltaram mais. Por causa da palavra que é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é clara e objetiva. Então, a fé de Bar Jesus é fake. Fake, em inglês, é mentira. Uma fé fake, barata e mentirosa. É uma fé que não é sustentada pela palavra, porque se for sustentada na palavra, Sérgio Paulo seria realmente transformado em tempo em que Bar Jesus estava discipulando essa vítima. Analisa os discípulos dos falsos profetas, que se dizem pastor e que têm grandes igrejas. Analisa a fé dos famosos, dos jogadores. Analisa o casamento. Analisa. Gente, analisam, pessoal. Os frutos falem por si mesmos. Vamos continuar. No versículo 9, olha que diz a palavra de Deus. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e diz: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Quando vem um homem de Deus, tem poder de julgar. Um homem de Deus, que é homem de Deus, ele julga Bar Jesus. E ele pode falar, filho do diabo. Julgou o homem. Julgou o homem. Filho do diabo. Gente, pessoal. Gente, esse homem, será que é um homem de Deus para julgar? Quem és tu para julgar? Paulo, sim, ele julgava pelo que o Espírito Santo falava a respeito de Bar Jesus. Porque um homem de Deus sabe que Bar Jesus é um falso profeta. E Bar Jesus precisa ser desmascarado. E se Deus o induz a falar para Paulo, filho do diabo, e dizer que tal é e tal não é, pois deve ser falado. Deve ser falado. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, encontrou o falso profeta, ele não se intimidou, ele o olhou fixamente. E Paulo, sem colocar luvas, sem politicagem, mesmo a preço de trazer confusão dentro da sala, falou o que era. Desmascarou o falso profeta e diz, filho do diabo. Eu vou lhe fazer uma pergunta nesta noite. Seja sincero. Seja sincero. Se você hoje estivesse nessa sala, onde Bar Jesus e Paulo estiverem, quais vocês julgariam? Quais vocês julgariam? Paulo, confrontador, julgador, por julgar um filho do diabo, por julgar um Bar Jesus, por julgar um homem que não veio com paz, que não veio para trazer ecumenismo e paz para todos,
quem você julgaria? Paulo ou julgaria Bar Jesus? Homem, amigos de todos, amigo do procônsul, amigos de todos, porque tem que ter lucro, para ter lucro tem que ser realmente amigos de todos. Bar Jesus, homem, amigos de todos, principalmente dos Sérgios Paulos, principalmente, viu gente? Homens que falam de Deus, que não quer confusão, político, mas que leva as pessoas para o inferno com sua doutrina do engano. Quem você julgaria? Bom, eu conheço a sua resposta. Hoje, você diria, eu julgaria Bar Jesus. Não tenho dúvida disso, né? Mas você sabe por que vocês julgaria Bar Jesus hoje? Porque hoje você tem a revelação de quem Paulo era. Hoje você sabe, porque você crê na Bíblia, quem Paulo era, um homem de Deus. Pois assim diz o Senhor, o juízo virá sobre essa geração de falsos profetas. E eu estou falando da boca de Deus. Os falsos profetas dessa geração vão ser julgados. Porque Deus há de levantar Paulo e Barnabé para ir de Salamina e muitas outras cidades a fim de julgar esses homens enganadores, porque isso virá em breve, mais cedo ou mais tarde. E eu quero terminar essa reflexão dizendo que Bar Jesus, ele ficou cego. Ele ficou cego para que ele saiba que um profeta verdadeiro vê de verdade. Vê de verdade, e mesmo que Bar Jesus tenha olho para ver, pois não passa de um cego. Não passa de um cego. Não se escandaliza por tais palavras, porque eu quero que um povo que quer ser noiva de Cristo seja instruído e que tenha maturidade para identificar Elimas, os mágicos, Bar Jesus. E se você é um Sérgio Paulo, abre os olhos e ouve os Paulos quando tu tem oportunidade de ouvir Paulo. Eu vou orar por essa geração hoje. Deixa-me orar por essa geração. Pai que está nos céus, o Senhor está levantando profetas nessa geração. Profetas que, inclusive, se preparam para confrontar o sistema do anticristo. Profetas que não se deixem vender por moedas, que não se prostituem para serem amigos de pessoas influentes dentro da sociedade. E eu te agradeço, Adonai, porque em breve virá o juízo sobre essa nação, cujo uso de métodos de encantamento, de carisma para enganar multidões, extorcar a viúva e assim enganar o pobre, cego e nu, e os Sérgios Paulos, os procônsules dessa era. E eu oro, Senhor, para que assim, quem tem ouvidos para ouvir,
olhos para ver, pois possam despertar dentro do seu espírito o desejo de fazer aquilo que o procônsul procurou fazer. Quando passou 2 homens de Deus na cidade de Salamina, ouvir a palavra verdadeira, ouvir a palavra que possa realmente levar Sérgio Paulo para o céu. Seja por milagres de um homem que pensava ver, mas que Deus cegou, ou seja pelo milagre da palavra que hoje o Senhor revela para todos esses. E eu lhe agradeço, Rei da Glória, por essas palavras de ensino e de advertência que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém e amém.